Olá, seja muito bem-vindo aos principais destaques internacionais da semana. As autoridades gregas atualizaram o balanço de vítimas das enchentes na região central do país. As operações de resgate continuam e o número de mortos ainda pode aumentar. Os bombeiros, apoiados pelo Exército, seguem com os trabalhos de evacuação de centenas de moradores bloqueados por fortes inundações em Tessália, que deixaram 7 vítimas, de acordo com o balanço das autoridades. Nos últimos dias, 3 idosos foram encontrados mortos, elevando o número de vítimas para mais de 11 pelas chuvas torrenciais até o momento. Pelo menos 6 pessoas estão desaparecidas no norte de Atenas. Enquanto ainda se recupera dos incêndios florestais que devastaram o país, a Grécia é assolada pelas chuvas. A tempestade, batizada de Daniel pelos meteorologistas gregos, atinge o país desde segunda-feira, afetando principalmente a região central, a 300 quilômetros ao norte de Atenas. Vamos falar agora de calor. As temperaturas médias mundiais foram as mais elevadas já registradas durante os 3 meses do verão no hemisfério norte, de junho a agosto. E os especialistas alertam que essa variação é resultado da mudança climática. O anúncio foi feito pelo Observatório Europeu Copérnicos, que aponta que o ano de 2023 provavelmente será o mais quente da história. O Instituto detalhou que a estação de julho a agosto deste ano foi de longe a mais quente já registrada no mundo, com uma temperatura média mundial de 16,77 graus Celsius. Samantha Burgess, vice-diretora do Serviço de Mudança Climática do Copérnicos, afirmou que, dado o excesso de calor na superfície dos oceanos, 2023 provavelmente será o ano mais quente que a humanidade já conheceu. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse em um comunicado que o colapso climático começou e destacou que o nosso clima está implodindo mais rápido do que podemos enfrentar, com fenômenos meteorológicos extremos que afetam todos os cantos do planeta. Segundo Copérnicos, julho foi o mês mais quente já registrado na história e agosto o segundo. O recorde deve cair em breve, levando em consideração as previsões meteorológicas e o retorno do fenômeno climático El Niño no Oceano Pacífico, que deve resultar em mais aquecimento. No conflito no leste europeu, pelo menos 4 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em uma série de ataques russos contra cidades ucranianas na sexta-feira. Entre as vítimas, há civis e policiais. As autoridades registraram mortes de civis após a explosão de uma bomba lançada por um avião sobre Odradokamianka, na região de Kherson. O município enfrenta uma batalha contra as forças russas mobilizadas na outra margem do rio Dnieper. Em Kryvyi, cidade natal do presidente Volodymyr Zelensky, no sul da Ucrânia, um bombardeio atingiu um edifício administrativo, deixando dezenas de feridos, incluindo policiais. A Rússia bombardeia quase todas as noites as cidades ucranianas. Na região norte, em uma zona residencial da cidade de Sami, quase 20 edifícios foram atingidos, segundo o Ministério do Interior. Ao leste, em Zaporígia, um homem ficou ferido em um ataque russo, segundo o comandante da administração militar regional. Além dos bombardeios noturnos, as autoridades militares informaram que 29 localidades sofreram ataques russos perto da linha de batalha nas últimas 24 horas. A Casa Branca alertou que a Coreia do Norte vai pagar o preço na comunidade internacional e enfrentar sérias consequências se fornecer à Rússia armamento para a guerra contra a Ucrânia. O governo americano acredita que o líder norte-coreano Kim Jong-un tem a intenção de visitar a Rússia para tratar com o presidente Vladimir Putin da venda de armas para Moscou. O armamento seria para a guerra contra a Ucrânia. Na semana passada, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, já havia expressado preocupação pelo rápido avanço dessas negociações sobre futuras entregas de armas. Pyongyang poderia fornecer munição para a artilharia, assim como matérias-primas para a indústria de defesa russa. Segundo o The New York Times, Kim viajará a Vladivostok, na costa leste da Rússia, no final deste mês, em um trem blindado para se reunir com Putin. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, confirmou na última quarta-feira, em visita a Kiev, que seu país vai conceder à Ucrânia uma nova ajuda de mais de $1 bilhão para ajudar o país a dar impulso à sua contraofensiva contra as forças russas.
O chefe da diplomacia americana chegou a Kiev para uma visita surpresa. Blinken se encontrou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e prometeu uma nova ajuda ao país. Continuaremos ao lado da Ucrânia. Hoje anunciamos uma nova assistência, totalizando mais de $1 bilhão neste esforço comum. Essa quantia equivale a quase R$5 bilhões. O Pentágono anunciou que vai fornecer à Ucrânia munições para tanques com urânio empobrecido. Esta é a primeira vez que os Estados Unidos informam a entrega à Ucrânia de munições desse tipo, capaz de perfurar blindagem, mas que desperta controvérsias devido aos riscos tóxicos para militares e a população civil. O urânio é um metal extremamente denso, que não se deforma em contato com o alvo. Por isso, é usado em projéteis e bombas por sua capacidade de penetração. O governo americano lidera uma coalizão internacional em apoio à Ucrânia. Washington prometeu cerca de $43 bilhões em ajuda a Kiev desde que o conflito começou, em fevereiro de 2022. Esse valor equivale a aproximadamente R$214 bilhões. No Egito, o presidente pediu que sejam adotadas medidas para reduzir a taxa de natalidade no país e citou como exemplo a política do filho único da China. O país de 105 milhões de habitantes registrou quase 2.200.000 nascimentos em 2022, mas Abdel Fattah al-Sisi indicou que é preciso reduzir este número. Temos que atingir 400.000 nascimentos anuais em 20 anos. Sisi, um ex-militar que se tornou presidente em 2014 depois de derrubar o líder islâmico Mohamed Morsi, interveio depois que seu ministro da Saúde disse que ter filhos é liberdade total e citou como exemplo a política do filho único imposta na China. Não concordo com a total liberdade de nascimento para pessoas que potencialmente não conhecem a dimensão do desafio. No final, será toda a sociedade e o Estado egípcio que pagarão o preço. Os chineses iniciaram essa política em 1968 e em 2017 voltaram a dar liberdade para mais de um filho. O presidente alertou que se a liberdade de ter filhos não for controlada, isso poderá levar a uma catástrofe no momento em que o Egito atravessa a pior crise econômica da sua história. O jornal The Wall Street Journal reportou que as autoridades chinesas proibiram funcionários de agências governamentais de usarem iPhones para fins profissionais e até mesmo levarem esses dispositivos para o local de trabalho. As ações da gigante americana tiveram nova queda na Bolsa de Valores na quinta-feira. As ações da Apple caíram pela segunda sessão consecutiva em Wall Street após relatos de importantes restrições na China a dispositivos iPhone em escritórios governamentais e entidades apoiadas pelo Estado. As ações da gigante americana de tecnologia caíram 2,64% no pregão. Uma reportagem da Bloomberg News noticiou que a China planejava estender a proibição a agências apoiadas pelo governo e empresas estatais, ampliando o impacto da política em uma economia de planejamento centralizado. A Apple e os funcionários chineses não responderam aos pedidos de comentários da agência France Presse. Essa medida ocorre em meio a tensões crescentes entre os Estados Unidos e a China. E ainda falando de economia, em Nova York, nos Estados Unidos, uma nova lei proibiu o aluguel de apartamentos por temporadas para estadias de menos de um mês. Essa medida impacta diretamente plataformas de negócios como o Airbnb. Uma nova lei local proibiu a partir desta semana o aluguel de apartamentos para estadias de menos de um mês, o que diminuiu drasticamente a oferta em plataformas como o Airbnb em Nova York. A legislação permite o aluguel de quartos apenas se o anfitrião morar no apartamento e estiver presente durante a estadia dos visitantes, que não podem ser mais de 2 ao mesmo tempo e não podem trancar a porta dos quartos. Para isso, o anfitrião vai ter que se cadastrar na prefeitura e pagar uma taxa equivalente a R$ 721 a cada 2 anos, mas as autorizações são concedidas de uma maneira muito lenta. Realmente não faz sentido. Para mim, é um dos mais populares destinos de viagens do mundo, então não faz sentido nenhum para mim. Venho de Birmingham, no Alabama, cerca de 5 vezes por ano, então estou sempre procurando opções. Os quartos de hotéis estão revoltantes nesses dias. Acho que é provavelmente necessário. A moradia está completamente inacessível em Nova York. Não acho que a solução seja introduzir mais estoque imobiliário, mas certamente tirar muitas e muitas unidades do mercado é um problema. Em uma cidade com aluguéis de cerca de $5 mil mensais, o equivalente a R$ 25 mil, um dos objetivos da nova regra é que os apartamentos turísticos sejam colocados no mercado e aliviem a escassez crônica de habitação na cidade.
Nova York recebeu em 2019 66 milhões de visitantes. De acordo com dados oficiais, a nova lei pode contribuir para aumentar o preço dos hotéis e afastar pessoas com menos recursos. Ainda que com uma regra mais restritiva, a cidade segue outros exemplos, como São Francisco, que limita este tipo de aluguel a 90 dias por ano. A regulamentação do setor mudou a cara do centro histórico de muitas cidades turísticas nos últimos anos. O furacão Idália, que atingiu os Estados Unidos, trouxe uma mudança inesperada e extravagante ao meio-oeste e ao leste do país. Os flamingos estão de volta depois de terem sido levados pelo fenômeno no final de agosto. O icônico flamingo é conhecido por adornar tudo na Flórida, mas haviam dúvidas se as aves elegantes realmente consideravam como lar o estado americano. Essa semana, em meio aos ventos fortes do furacão Idália, os flamingos foram desviados do curso, fazendo com que os pássaros aparecessem de surpresa ao longo da costa oeste da Flórida. A captura de um grupo de flamingos curtindo a praia da Ilha do Tesouro chamou a atenção nas redes sociais. O fato é que o feito é inédito, porque geralmente são vistos apenas 1 ou 2 flamingos, mas o bando chegou com a tempestade. O caso de amor dos pássaros com a Flórida é profundo, com a arte plástica em jardins liderando o caminho desde sua estreia em 1957. A morte da rainha Elizabeth II completou 1 ano nessa sexta-feira, e o Reino Unido, de uma maneira reservada, lembrou os 70 anos de reinado da monarca e a ascensão ao trono de Charles III. A rainha morreu em 8 de setembro de 2022, aos 96 anos, quando estava no castelo de Balmoral, na Escócia, onde costumava passar os verões. Milhares de pessoas fizeram fila e esperaram horas para ver o caixão da monarca mais longeva no trono britânico, o que começou um novo capítulo no Reino Unido e nas demais 14 nações, nas quais o soberano britânico Charles III se tornou chefe de Estado. 1 ano depois, nenhum grande evento público está programado para marcar a importante data. Há alguns dias, o governo revelou que em 2026, ano do centenário do nascimento de Elizabeth II, vai ser apresentado um projeto de memorial permanente. Menos popular do que a adorada mãe, o rei Charles viu o aumento das manifestações anti-monarquia em viagens pelo país, em particular durante a coroação em 6 de maio. Apesar disso, uma pesquisa do YouGov indicou que 59% dos britânicos consideram que o rei faz um bom trabalho, contra 17% que pensam o contrário. O módulo Moon Sniper foi lançado com sucesso nessa semana pelos japoneses. Ele tem esse nome devido à precisão na aterrissagem. O foguete decolou do sul do país e deve chegar ao satélite da Terra daqui a 4 a 6 meses. O ônibus espacial também transporta um satélite de investigação desenvolvido em parceria com a NASA e com a Agência Espacial Europeia. O robô de exploração lunar, chamado oficialmente de SLIM, foi desenvolvido para aterrissar a 100 metros do objetivo fixado, em vez da habitual margem de vários quilômetros, o que gerou o apelido de Moon Sniper, o franco-atirador lunar em inglês. O Japão acumula 2 missões falhas até a Lua. O foguete também leva ao espaço a missão de espectroscopia e imagens de raio-x, um satélite de alta resolução que vai observar o vento de plasma de gás quente que sopra pelo universo, o que vai ajudar a estudar os fluxos de massa e energia, além da composição e evolução dos corpos celestes. E antes de encerrar, no palco da Academia Real Dinamarquesa de Música em Copenhague, cães fizeram parte de uma rara performance. O trabalho de Cookie, Sophus e Sika foi dominar a arte de latir sob comando, enquanto uma orquestra ao vivo tocava a Sinfonia da Caça de Leopold Mozart. Sophus, Cookie e Sika latiram com a orquestra da Câmara Dinamarquesa para uma apresentação de Sinfonia da Caça, uma peça pouco conhecida de Leopold Mozart, o pai de Wolfgang Amadeus. O trabalho raramente é executado com cães no palco. Orquestras geralmente preferem usar o som gravado dos latidos. Vamos executar a Sinfonia da Caça de Leopold Mozart porque tem sido um desejo do nosso maestro Adam Fischer há vários anos executar exatamente esta peça, porque ele será capaz de colocar o elemento de cães participantes. Os 3 cães foram selecionados em uma audição na primavera passada.
Os bichinhos de estimação ensaiaram muito com seus donos, que trouxeram guloseimas para fazer com que latissem. A sinfonia é em 3 movimentos, e nos últimos movimentos vamos ouvir a caçada começar e teremos tiroteios, e então os cães começarão a latir ao redor da cena. Durante o ensaio de domingo, os animais ouviram atentamente os primeiros movimentos da parte de trás do palco, antes de serem trazidos para frente por seus donos. Acho que se eu tivesse que estar lá sozinha, acho que ficaria nervosa. Mas toda a atenção está voltada para ela. E você sabe que ela é estrela. Estou atrás dela com todas as guloseimas. Sophus, Cookie e Sika dominaram a arte de latir sob comando e entregaram uma performance inesquecível no país nórdico. Imagina só a experiência, eu queria estar lá para assistir. Essa edição fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Excelente final de semana para você. Tchau, tchau.